Shalom, friends. My name is Rabbi Yitzhak Shapira, and I'm the author of the new book, The Good News According to COVID-19. People have been writing me and been asking me one question more than any other question. How can you call the COVID-19 good? What's exactly good about death? What is good about destruction? What is good about pain or suffering? You see, Moses has left us a hint for this answer. He said that before Israel entered to the land, right there, before the redemption comes, he will give us a gift. He will give us a gift as a plague. That was what the Torah says. And in this ability, in our ability to remove the plague and establish a new stones inside the house that has been plagued, we will be able to experience the redemption. God has sent us plague, not because he wants to destroy us, ruin earth, annihilate all of human race. Not at all. You see, God also have agenda, and his agenda is given us in one verse. He said in 25:8 on the book of Exodus, build me a house that I will come to tabernacle with you. I want to tabernacle with you. He wants to tabernacle today with each and every one of us. Therefore, just as Moses prophesied, he sent us a plague that will lead to a lockdown again, as Moses prophesied, so that we, not him, but rather we, the builders of the house, will clean the house. Clean it from a leprosy. What leprosy represent? Our relationships with one another. God wants a clean house where he can dwell with you, me, and the entire house of Israel. So today, as we're standing and we're seeing the numbers rise on the COVID-19, my challenge to all of us remains simple. Clean up. Clean up. Make a highway. This is the words of Isaiah the prophet. I encourage you to check out the book. Prepare the house. He's coming soon. Shalom and God bless you. Olá a todos, eu sou Luana Rodrigues, eu sou a responsável por todas as operações aqui da Yeshivat Shuvu, português. Estou aqui ao lado do meu marido Marco, que também trabalha nesse ministério conosco. Somos brasileiros, moramos atualmente em Portugal, já atuamos no ministério há muitos anos e recebemos um convite maravilhoso do Rabino Shapira para traduzir o livro As Boas Novas segundo a Covid-19, e é um livro realmente emocionante, é um livro que fala sobre o fim dos tempos. Ele é um livro completo, são mais de 535 páginas, na verdade, em português foram 562 páginas, muitas referências bíblicas, glossário em hebraico, então todas as palavras em hebraico tem um dicionário para que vocês possam acompanhar.
referências, enfim, é um livro realmente muito completo e que trata de um assunto muito importante, que realmente é sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Yeshua, sobre como todos nós, cristãos, judeus, enfim, como todos nós podemos construir o reino, preparar o reino para a volta do Mashiach, do Messias. E, enfim, estamos muito felizes aqui de anunciar o lançamento deste livro, que deu realmente muito trabalho, foi com muita luta espiritual, com muita batalha. Nós conseguimos, através do Espírito de Deus, ele realmente nos conduziu durante todo esse processo, nos dando força, nos dando os recursos necessários, tudo que nós precisamos, ele nos preparou para traduzir esse livro. E ele realmente ele vem fazer aqui uma chamada para você, não é? Você está realmente preparado para o fim dos tempos? Você está realmente preparado para as coisas que estão vindo, para o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento realmente muito complicado com a Covid-19, com essa pandemia, já há quase 2 anos. E o Rabino Shapira, ele falou sobre isso muito antes de tudo isso acontecer, não é? Ele teve realmente uma revelação do Eterno a respeito disso, e realmente é o único livro em que nós vemos que tem muitas realmente recomendações de cristãos, pastores cristãos, judeus messiânicos, judeus não messiânicos, como é o caso, por exemplo, do Rabino Gil. Ele também ele é um rabino não messiânico, e mesmo assim, mesmo um livro falando sobre Yeshua, ele recomenda esse livro. Eu vou mostrar aqui, vou ler um pouquinho para vocês sobre a recomendação desse rabino. Eu tenho a honra de ratificar, reconhecer e respaldar a tarefa monumental e o esforço do meu bom amigo, colega estudioso das Escrituras Sagradas, Rabino Yitzhak Shapira, que escreveu o livro As Boas Novas, segundo a Covid-19. Esse livro fenomenal é um estudo minucioso, baseado em fontes tradicionais judaicas e outros estudos, e inspirado no fenômeno mundial que todos nós estamos presenciando hoje em dia, chamado Covid-19. O Rabino Shapira, na profundidade de suas percepções, inspiradas pelo Todo-Poderoso, nos traz a sempre nova mensagem de que em tempos como os nossos, nós estamos todos buscando e orando a nossa maneira pela Geulah, redenção, e pelo chamado Beviat HaMashiach em nossos dias. Durante esses tempos de provações e incertezas, nós estamos todos testemunhando Amai Mashiach, a era messiânica para todas as pessoas da Terra, como o Rabino Shapira aponta tão bem em seu livro. Todas as pessoas devem levar em consideração as mensagens ocultas e que foram reveladas nesse livro para nos aproximar deste fim e sermos inspirados pelo Todo-Poderoso. Para que possamos destacar a vinda do Mashiach ben David, peço que estudem o livro para serem inspirados também. A boa obra continua por e através de todos os povos nessa terra, que todos nós compartilhamos. Que Deus, o Todo-Poderoso, inspire cada indivíduo na inspiração divina, como esse livro indica. Como todos nós ansiamos pela vinda do Mashiach em nossos próprios dias, durante a época da Covid-19, vamos trocar a palavra Covid para, em hebraico, essa palavra em hebraico que significa fardo, para kavod, que significa honra, respeito, reconhecimento e amor. Amém. Bom, hoje eu vou passar um pouquinho o que nós vamos tratar aqui. Nós vamos fazer uma pequena entrevista com o editor do livro, e junto com o Marco. O livro já está disponível para o Amazon Kindle. É verdade. O livro ele já está impresso na forma física e já está disponível para o Kindle. Então, quem quiser adquirir também já pode adquirir. Ok? Esse aí é o final do apoio do Rabino Gil.
Essa é uma Sim. das páginas. É uma das páginas, é o final da página que já foi lida. Então agora, acho que Certo. não é um apoio que é realmente um total apoio, né? Acho que a maior diferença quando a gente vê um livro, os livros principalmente quando nós vemos que é kasher, nós temos a assinatura do Rabino. Então o Sim. Rabino Rabino Aguil, ele assinou embaixo de dizendo, próprio punho. olha, esse livro vocês podem ler, é uma mudança de paradigma para todo o movimento judaico-messiânico. Assim como o apóstolo Paulo falava, né? Eu escrevo de próprio punho. Da mesma forma, o Rabino confirmou a sua recomendação de próprio punho, e isso consta no livro. E, enfim, hoje nós vamos fazer essa entrevista com o editor do livro, e também depois teremos um pequeno debate com algumas pessoas que já leram o livro, totalmente em português. Então, agora nós vamos já começar chamando o Jackson Edward. Então, Jackson, está por aí? Shabbat Shalom, Luana. Shabbat Shalom, Marco. Shabbat Shalom, Jackson. Seja bem-vindo. Welcome to our Thank you so much. Agora o Marco vai fazer algumas perguntas para o Jackson e eu vou fazer a tradução para ele, para que ele possa entender a pergunta. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar e você traduz, por favor. It's going to begin. Shabbat Shalom, Jackson. Shabbat Shalom. Primeiro, dizer que é uma honra ter você aqui. Mazel Tov por todo o seu trabalho. It's an honor to have you here, and Mazel Tov for all of your work. Sabemos que é um trabalho realmente que é uma mudança de conceito de todo o judaísmo messiânico. We know that it's uma mudança it's a change no pensamento de todo o movimento judaico messiânico. In the thinking of all Messianic Judaism thought. E eu queria te perguntar primeiramente, and I want to ask you firstly, sobre o que é o livro, o que você pode falar para a gente sobre o livro? What's the book all about? Can you share with us a little bit? Absolutely. Well, Shabbat Shalom, and I'll say, first of all, it is a huge honor to be with you, and Mazal Tov to both of you. Honestly, the work is not mine. The work is first and foremost you two, and it's only because of you that we can even work in Portuguese. Okay. Shabbat Shalom a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar que não é só... O trabalho não foi feito somente por mim, mas foi feito também por vocês dois. Também não sou só eu que fiz todo esse trabalho, não é? Então, eu queria agradecer também e desejar um Mazel Tov para vocês também. And I'm so proud to be able to hold the book up and have it in person right now. I picked them up from the printer yesterday, and they're so beautiful. E eu me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje, segurando o livro impresso em português e mostrando aqui para vocês. So the book, it deals with really one concept, and that concept is thoroughly introduced in the introduction, and it's Acharit Hayamim. If you've never heard of it, we're going to talk about it today. Short sentence, please. The book, it deals with one concept, and it's Acharit Hayamim. It's the last days. O livro trata sobre um conceito totalmente diferente, sobre realmente o fim dos tempos, sobre os últimos dias. And one common theme is a verse that comes up all throughout the book, over and over. E o tema básico de todo o livro, que aparece no livro de tempos em tempos. And it comes from Micah 7:15. Vem de um versículo em Miqueias 7:15. And the prophet is quoting Hashem, and Hashem says, I will show you signs and wonders as in the days that you left Egypt. E em que Deus fala que mostraria sinais e maravilhas nos dias depois que eles saírem do Egito.
And so when we talk about these days, which we call Acharit Hayamim, we believe we're in them. We're seeing these things. We're seeing the plagues. We're seeing the birth pangs of these days. And this is what the book is for, is we're decoding what's happening around us and finding our role that we have to do in Acharit Hayamim. Então, ele fala sobre... Ele fala justamente sobre o que na saída do Egito é importante que acontecer as mesmas coisas como a Covid, as pragas, as dores de parto, que fala justamente sobre o que está acontecendo hoje, estes dias, como foi naqueles dias do Egito. Exatamente. And ultimately, we have a choice to make. E agora nós temos uma escolha a fazer. We can sit on the sidelines and watch Acharit Hayamim, Nós podemos ficar de lado e só assistir, não é, ao sinal do fim dos tempos, a Harit Hayamim, or we can do as the book encourages us to, which is to get in the game of these last days. ou podemos encorajar vocês a realmente ler esse livro e aprender um pouco mais sobre como nós ultrapassamos todo esse And momento. ultimately, it's an opportunity for each and every one of us. E isso também é uma grande oportunidade para cada um de nós. And this opportunity is to participate in a real way in real prophecy. E essa é uma oportunidade para nós participarmos de uma forma juntos Do cumprimento das no profecias. cumprimento das profecias, exatamente. We see these patterns, which is something that Micah speaks about. And these patterns are recurring throughout history. Nós vemos esses padrões que acontecem em Miqueias, não é? São os mesmos padrões que acontecem nos dias de hoje. And the common denominator is exile to Geulah, is Gola to Geulah, which is exile to redemption. Então, o que ele fala o tempo todo a respeito realmente de sair do exílio e ir para a libertação, para a redenção, de sair da Golá e ir para Geulá. Não é? And so our question that the book poses to each and every one of us E a pergunta que o livro deixa para cada um de nós is, can we participate in order to bring the redemption out of exile? Nós podemos participar desse movimento de sair do exílio e chegar à redenção? The book is unlike anything that has ever been published in O Portuguese livro- and even in English as well. O livro não é nada como qualquer outra coisa que vocês viram na vida. Realmente é muito diferente do que tudo que foi publicado em português ou até mesmo em inglês. And just like you just saw, it's endorsed by even non-messianic rabbis. Como vocês viram, ele é recomendado até mesmo por rabinos que não são messiânicos. And Também we also have historian Eldad, who's Israeli, and he's endorsed the book as well. Nós também temos a recomendação do Eldad, que é um historiador, ele é israelense, um arqueólogo, e ele mesmo recomendou esse livro. muito interessante. Do you want me to read it? Go ahead. Yeah, I think so. Ok. Eu compartilho a opinião de que não existe outra maneira de compreender Yeshua, Jesus, a não ser que aceitemos que Yeshua e seus ensinamentos estão enraizados profundamente na cultura judaica e costumes de seu tempo. Como os conceitos e entendimentos de tantos rabinos acerca da história judaica estão citados aqui e todos apoiam, voluntária ou involuntariamente, as mesmas ideias judaico-messiânicas, eu acredito que esse livro acabará finalmente com esse debate. Eu estou impressionado, surpreso e com alegria recomendo a todos a aquisição deste livro. Jackson, eu queria fazer uma pergunta. Uhum. I want to do your question. Jackson, Marco wants to ask you a question. Yeah. Dos padrões e dos que você falou sobre qual é a natureza da revelação desse livro, né? Que ele fala sobre os padrões.
You want to know about the patterns and the nature of the revelation. E como, of this e, book, como, e como ele fala no próprio livro, como podemos apressar a vinda do Mashiach. and how can we hasten the coming of Mashiach? Coming of Mashiach. Yes. This is also a primary theme of the entire book. Esse é um tema principal de todo o livro. And the question is, can we partner with God? And this is something that may be foreign sometimes to Christians, partnering with Hashem. A pergunta é, será que nós podemos ser parceiros com Deus no apressar da vinda do Mashiach, na vinda do Messias? Será que nós podemos tomar parte disso? And the answer is this partnership absolutely has to happen in order for the redemption to come. E a resposta é que nós realmente precisamos tomar partido, nós precisamos ter essa parceria com Deus nesse processo. So as we imitate Yeshua the Messiah, we are bringing Yeshua the Messiah closer and faster in these days. Então, À medida que nós nos comprometemos e fazemos uma parceria, nós apressamos realmente a vinda do a vinda do Mashiach. E eu vou falar um pouquinho, a Luana pode falar um pouquinho sobre o próximo endorsement. A próxima recomendação, ok. Do Dr. Doug Wheeler. Eu posso ler se você quiser? Pode ser. Esse livro deve ser lido, relido e estudado. O que está contido nele tem o potencial de mudar vidas, desde a discussão da escada até o espírito de Edom. Página após página de As Boas Novas segundo a Covid-19 golpeia você com uma nova onda de revelação que rega o espírito e torna possível uma compreensão profunda. Algumas vezes essa onda é suave, delicada e pitoresca. Outras vezes ela atinge você como um tsunami, causando a destruição de antigas ideias não bíblicas, forçando a reconstruir sobre o solo sólido da Torá. Este livro vai inspirá-lo, agitá-lo, desafiá-lo, mudá-lo. Pode até deixá-lo irritado por um ou dois momentos, mas esses lugares o chamarão de volta como se o Espírito o encorajasse a reavaliar seu pensamento, seu sistema de crenças e até mesmo sua teologia. Você não conseguirá ler esse livro sem ser transformado. É minha esperança que você se envolva espiritual e emocionalmente com o livro. Acredito que quando você chegar ao final deste livro, você também se levantará e gritará: levante-se, brilhe, pois a sua luz chegou. Ok. And Jackson? Oh. Yes. We want to thank you for coming to our broadcast. Eu queria agradecer a você sobre ter vindo participar da nossa transmissão. And thank you for all your hard work. E obrigado por todo o seu trabalho duro. And now we are going to ask our friends Kayla and Diego to join us. Sorry. E agora nós queremos convidar Diego e Kayla para se juntar a nós. Diego, Kayla, vocês estão aí? Shalom. Shalom. Shalom, Diego. Shalom. Agora vamos apenas com a língua portuguesa, essa língua de Camões, também de Barbanel, também de tantos outros sábios e rabinos de Israel. Vamos começar... Primeiro apresentando uns aos outros, não é? Para todos aqui que estão nos ouvindo. Vamos começar, por exemplo, com o Diego, que está aqui em cima. Diego, fala um pouquinho rapidamente sobre você. Shalom Nekulam. Então, eu também faço parte dessa história da família Yeshivat Shuvu. É um prazer imenso estar aqui. Está falando na nossa língua, a língua portuguesa, né? Nós estendemos aqui essa saudação para todos aqueles que falam a língua portuguesa. E, no meu caso, estou mandando um shalom aqui de Zurich, na Suíça, né?
Um shalom caloroso, embora esteja bem frio aqui no Pesado momento, frio. né? Apesar do Estamos frio. aqui, pesado frio, mas um shalom caloroso aí para todos. E estamos aí, né? Procurando trabalhar, desenvolver a obra do Eterno, apressar a vinda de Mashiach, que é um tema interessantíssimo a ser tratado aí, né? E estamos tentando fazer o nosso melhor. Estamos aqui com uma pequena congregação, né? Da qual eu tenho tomado a liderança aí, e pela misericórdia do Eterno vamos seguindo, né? É certo. E Keila, pode falar um pouquinho de você? Você Sim. também não está tanto frio, não sei se aí nessa ilha está tanto frio. Aqui na ilha do Reino Unido é friozinho, sim. Estou falando aqui da Inglaterra, mais especificamente em North Lincolnshire, que é parte norte da Inglaterra. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Shabbat Shalom para vocês. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. E agora já é Shabbat Shalom também no Brasil, então Também estamos ao redor do mundo com o Shalom do Shabbat. Baruch Hashem. Então, aqui na Inglaterra, já estou aqui desde 2003, sou formalmente professora de línguas, de inglês e espanhol. Já não exerço aqui na Inglaterra, mas eu faço homeschooling com meu filho, Mateus. Então, eu sou dona de casa, mas amo fazer o trabalho do Eterno através da discipulação de meu próprio filho, ensinando a Torá desde pequeno, com o Shema, né? E Esse é o papel principal das mulheres, né? Não é o É. principal, realmente eu amo. mas é uma missão nobre que é ensinar os filhos. Eu acho que eu acho que é o mais privilégio. importante, principalmente para nós de origem Sefardita, portuguesa, sefardita. Nós vemos aqui na história muitas vezes que são as mulheres que perpetuam a tradição. Então, é isso que não deixou morrer aquela ideia. E vamos falar um pouquinho agora do livro. Ele já está disponível para compra direta no site da Ravatami, para entrega em qualquer lugar do mundo, tanto no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, na Suíça. Você pode pegar, pode fazer o seu pedido agora. É realmente uma mudança de paradigma. Eu mesmo aqui também já tenho o meu. No Kindle ainda não chegou, mas está chegando no correio, ó. Eu também estou com o meu aqui, ó. Quem não tem Kindle... Aí, quem não Mas tem gosta Kindle de inglês. lá. Esse é o inglês, ó. Eu tenho espanhol também aqui, esse é o meu primeiro. E o mais importante, né, é a mensagem realmente dos últimos dias chegando. Já é a 7ª língua, que é a língua portuguesa. Nós sabemos da importância também. Fala um pouquinho, Lara. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês a respeito do livro. Vocês que leram o livro, para quem vocês acham que esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito somente para judeus messiânicos, foi um livro escrito para cristãos, de acordo com todo o conteúdo do livro, todo o tema do livro a respeito do fim dos tempos. O que vocês acham, na opinião de vocês? Bom, eu vou começar. O livro Bessorá, segundo a Covid-19, é depois da Torá, né, completa. É o livro que devemos ler durante esses dias. É um dos mais importantes, se não o mais importante, claro, depois da Torá completa, esse livro. Porque fala muito do que estamos vivendo hoje em dia. Então, nossa, é crucial. Falando da Acharet Hayamim, né, que são os últimos dias. Verdade. E você, Diego? Eu acho importantíssimo, até mesmo a gente tem no próprio livro, né? Não quero fazer aqui um spoiler, mas Pois é. a gente vai ter menções a isso com a palavra, o termo am, que tem o Ain e o Men, o Ain referente a 70, o número 70, né? Dentro da gemátria, referente às nações. Então eu diria que ele é um livro que, apesar de ser complexo, não é tão simples de entendê-lo, porém, ao mesmo tempo, tem aquele aspecto mais simples de se entender. Então, eu creio que é para todos. Claro que tem, digamos, aquele tipo de riqueza que está mais profunda e é preciso cavar um pouquinho mais. Então, eu creio que tanto vai ser para o judeu como também para o não-judeu. Como foi dito aí desde o início, né, a recomendação do rabino Gil Al-Khalef, que é, por sinal, um rabino que não é messiânico,
né? E para mim é inédito isso. Isso é incrível, né? Você vê que o que eu achei bem interessante é que não só rabinos do meio judaico-messiânico que recomendaram. O que eu achei incrível foi que pastores cristãos recomendaram, como o pastor Matt, por exemplo, e o próprio rabino, que não é ortodoxo, ou seja, pessoas de todos os tipos de visões, né, a respeito do fim dos tempos, todos eles recomendaram o livro. Então, eu achei isso muito importante, muito interessante. O caso do Eldad também, que é arqueólogo, é historiador, então ele vai a fundo, não é, para trazer para nós. É uma pessoa que, sem evidências, não endossaria nada, exatamente, né? Não recomendaria nada, né? Exatamente. A pessoa que é da ciência, da academia, ela realmente tem cuidado de ver que aquilo tem fundamento, não é algo que a gente vê muito aí do Rabino Google, né? Do Morei YouTube. Fala que é. Nós sabemos que realmente, eu acho que o próprio conteúdo do livro fala por si só do porquê ter sido recomendado por todas essas pessoas num espectro tão amplo, né? Tanto do judeu quanto do cristão. Ele fala justamente sobre o final dos dias. Aí a gente pode até falar um pouquinho do pastor Matt. O pastor Matt, que é o nosso professor aí na Yeshivat Shuvu e também é líder de uma congregação cristã, que é a UBIC nos Estados Unidos. E eu vou até ler um pouquinho sobre. Eu acho que não tem tempo para a gente ler. Eu tenho algumas perguntas para fazer para eles. Eu posso até ler um pouquinho rapidinho. As Boas Novas segundo a Covid-19 é uma obra surpreendente que é uma leitura essencial para o tempo que vivemos. Muitos de meus colegas pastores estão orando para que esse vírus seja retirado do mundo sem perceber que se trata de um chamado. Acho que aí está a palavra principal, chamado, né? Exatamente. Severo, como sempre, mas amoroso de despertar para o mundo inteiro. Até porque Deus sempre faz isso, não é? Nós vemos com o profeta Jeremias e tantos outros que eles exortam e eles chamam e eles falam a verdade, mas com um tom um pouco mais amoroso, mais... nem sempre nós pensamos que é amoroso, mas na verdade é um toque de amor, de misericórdia do Senhor, não é? Então, eu acho que seria importante. Eu queria também contar para vocês uma coisa. Já entrando um pouquinho mesmo na questão do livro, o livro fala muito sobre nós construirmos, por exemplo, a cidade de refúgio, de nós construirmos a estrada, de estarmos juntos, nós, judeus, gentios, cada um com o seu papel, não é? E ele mostra, o livro ele detalha um pouco sobre cada passo, né? O papel de cada um de nós, tanto dos cristãos quanto dos messiânicos e dos próprios judeus, qual o nosso papel. Né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês lembram e podem comentar a respeito desse processo de construção da autoestrada ou rodovia. Né? No Brasil, se usa as duas palavras rodovia e autoestrada. Nós usamos no livro autoestrada por conta também dos nossos irmãos portugueses e angolanos e tantos outros, né? Que é a língua mais comum. Diga. Keila, o que você acha? Mulheres primeiro. Mulheres primeiro? Primeiras damas. Eu estava esperando que o cavalheiro chegasse primeiro. Damas primeiro. Bom, o livro, ele, como você falou, é interessante ressaltar, como falou Moshe, ele disse, um bom professor é aquele que pega algo complexo e torna acessível a todos, né? Então, é realmente o que o Rabino Shapira fez, algo tão profundo, mas ele fez ser acessível a todos. Então, é possível lermos o livro hoje, porque foi tudo destrinchado, né, detalhado, esticado de uma forma para que pudéssemos entrar em cada detalhe do que é a Torá com relação aos últimos tempos, né? A gente comentando, eu lembrei dessa parte do que Moshe falou. Pegando um pouquinho o seu gancho, eu lembro que eu li o livro um monte de vezes. Reli várias vezes, e ainda tenho que ler mais. O que eu posso dizer é que a cada vez que eu lia, parece que a mente abria mais e mais e mais. Não sei se vocês também sentiram isso.
Né? O que você acha? Eu, pelo menos, eu achei assim, a mente abre e parece que o mundo de respostas abrem assim para nós, não é? São muitas informações aparecem, não é? É verdade. E como o Rabino Shapiro sempre fala, né? Existem padrões que acontecem em toda a história, não é? Você pode perceber que as coisas de Deus são todos um ciclo. Então, tudo que aconteceu antes vai acontecer depois, né? É sempre um ciclo. E ela sempre parece que piora, igual as dores do parto, né? Elas começam devagarinho, a cada hora, e daqui a pouco elas começam a ficar cada vez mais próximas uma da outra e mais dolorosas. Enfim, esse padrão, né, que continua, não é? O que você acha disso? Eu acho interessantíssimo, né, todo esse lance que a gente vê no livro, né? Você tem aí, na realidade, uma busca para a prática, né? De forma... Se a gente fosse falar em termos teológicos, e a gente tem aí várias vertentes teológicas acerca do que seria escatologia, ele é um livro que ele vai tratar sobre o que seria escatologia, mas de uma forma diferente. Ele não se preocupa não só lá no passado, ou não só para o futuro, né? Como no próprio livro é dito, se importa com agora, que é a nossa prática, né? Existem profecias de juízo que elas estão decretadas, mas de que forma que a gente deve observar isso, por exemplo? A gente tem que tentar trabalhar para que ou isso não aconteça, ou para que haja uma que se chama Hamtakat Hadinim, né? Que seria colocar um açúcar no juízo, maneirar a severidade daquele juízo, ou tentar fazer com que, através da Teshuvá, que seria um antídoto para esse tipo de profecia, né? Para que isso não viesse a acontecer. Então, esse tipo de visão eu acho importantíssimo tratar, porque ele é um livro que ele nos leva para a prática, né? Não só aponta possibilidades, ou então fala sobre problemas. Embora o título, algumas pessoas possam até achar meio sensacionalista, não é, porque na realidade é o que a gente está passando agora. E dentro disso, ele não está trazendo uma invenção, algo novo, ele vai dentro daquilo que já existia. Já existe, exatamente. Ele vai fazendo toda essa comparação do passado com o presente e mostrando como será no futuro. Então, o que eu vejo é que ele é muito rico em referências e provas, não é? Não só atuais, como provas também em toda a Bíblia, não é? Porque não temos só questões da Torá, temos questões de toda a Bíblia. O que eu acho interessante é que o Rabino Shapira, ele extraiu que ele toda hora fala, temos tópicos que são chamados o Código de Moisés. Então, ele fala toda hora como a Torá já falava sobre o momento que estamos vivendo hoje. E eu acho mais interessante, que é a parte das mutações. Eu coloquei uma frase recentemente aí nas redes sociais falando o seguinte, que nós estamos já na variante Ômicron, né? Passando pela alfa, beta, gama, delta, daqui a pouco acaba o alfabeto grego. Mas, na verdade, o que nós temos que restabelecer é o alfabeto hebraico, o Aleph Bet. O que temos que estabelecer são as letras da Torá na nossa vida e para entendermos o quê? Os padrões, que não é... Quando nós falamos da revelação de João, de Apocalipse, por exemplo, nós não estamos falando de Apocalipse, nós não estamos falando de Mateus 24 isoladamente, já se falava lá desde Moshe, já se falava desde os profetas, já se falava tudo sobre isso. Mas se a gente pegar, como a Luana faz muito bem essa relação comigo, ela como já estudou muito sobre essa parte de cinema, audiovisual na vida, ela fala, Marco, se a gente começa a pegar um livro, um filme, e começar a assistir pelo final, a gente pode até entender alguma coisa. Se a gente chegar no meio da sessão e assistir no meio, a gente vai entender mais coisas. Mas a gente vai entender mesmo o livro, o filme, se a gente começar do início até o fim. Então, é realmente isso que a gente faz e que precisa fazer. E é isso que o Rabino Shapira traz no livro. Ele traz justamente essa mostra de que tanto Moshe, quanto os sábios de Israel, quanto os próprios rabinos ao longo da história, eles em todas as épocas eles profetizaram, tanto que você fala que toda a escritura
profetiza sobre o Mashiach. Se eu não me engano, foi Rashi que falou. O Diego que pode me ajudar nisso aí. E eu acho muito interessante também a parte de Isaías 62, 10, 12, que ele fala no livro, e que eu acho que ele coloca tudo como... Ele amarra muito bem, que é o construam a autoestrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações, ou seja, ser realmente um sinalizador, um sinal, a Covid sendo um sinal para que possamos entender os padrões do fim dos tempos, as dores de parto e tudo que a gente está passando. Então, só para encerrar, nós estamos com um tempo bem curtinho, eu queria perguntar para vocês qual foi o ponto que tocou mais a vocês em relação no livro, o que chamou mais atenção a vocês no livro, qual foi o assunto que mais prendeu vocês e que fez assim, uau, é isso. Vocês lembram? Bom, tem tantas partes, tem várias partes que me tocaram muito, mas a preparação da nossa casa para o nosso convidado chegar, isso me tocou muito, é muito lindo essa analogia, né, de preparar o mundo para a vinda de Mashiach, para que nós venhamos apressar a vinda dele. Como fazemos isso? Tem que pensar, o que eu faço? Temos que fazer mitzvah, temos que não só esperar Yeshua chegar e nós vamos ser levados para lá e blá, blá, blá. Todo mundo só pensa que tem que fazer isso, né? Mas não é assim. Devemos ter uma fé em ação. Fé e ação estão juntos. Diariamente. Né? Então, isso me tocou muito. Então, tem que fazer um tikkun, tem que fazer uma retificação do mundo, um reparo, um conserto, porque o mundo está muito quebrado. Devemos estar preparados para as calamidades, os desastres naturais, né? E como a Covid também, que não é diferente. A Covid foi um presente de Hashem para nós, para pararmos o mundo, dar uma pausa, para que possamos realmente enfatizar tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos fazer para a vinda dele e analisar. Eu fui muito confrontada com esse livro, na minha caminhada com Hashem. Eu estou fazendo mitzvah, né? Porque você vem dessa mentalidade de igreja, então você aprende muito maus conceitos, né? Conceitos errados, que vem de má tradição, até antissemita. Partidos. Exatamente. Até conceitos antissemitas, né? E então, assim, você cresce com isso na sua cabeça, parece que você tem uma lavagem cerebral. Para tirar isso do seu sistema, é uma clipa. Toda essa casca que é envolvida nas nossas vidas, a clipa vai ficando cada vez mais grossa. Então, quando você chegar e não quebrar, pum, que nem o ovo, né? Que nem aquele ovo que você faz café da manhã, soldier, né? Você quebra aquela casca, aí você taca a torrada lá dentro e deixa Hashem agir dentro de nós. Devemos cada vez nos aprofundar para tirar essa clipa e de dentro de nós sair a santidade que vem dele, a spark, né, que é aquele brilho que vem de Hashem. Então, eu fui muito, muito, muito confrontada. Para mim foi exatamente aquela parte em que ele fala que nós, assim como está escrito na profecia, né? 10 pessoas das nações irão agarrar o tzitzit do judeu e vão falar, me ensina, quero ir contigo. E no livro ele dá uma explicação bem mais profunda a respeito disso. E para mim, quando ele fala assim, você está preparado para a sua missão? Você está preparado? Você está preparado para assumir o seu papel, né? Principalmente nós, gentis, nós devemos assumir o nosso papel e falar assim, olha, me ensina, eu não sou sabe tudo, eu sabia tudo que eu sabia, vamos deixar para lá e vamos aprender tudo de novo, da maneira correta, do início ao fim, e não somente o fim, vamos aprender tudo, todo o fundamento real, né? E para que a gente esteja preparado para o que há de vir, não é? Nós temos que estar realmente preparados para isso, menos assim. E você? Então, é uma pergunta bem difícil, né? Acho que do início ao fim a gente tem muita revelação, é algo muito aprofundado. E o Rabino vai lá nos rabinos, né? Nos comentários antigos. A gente sabe que no judaísmo não é como teologia sistemática, tem que cavar muito, né? Para encontrar esses aspectos aqui, e é algo muito aprofundado, né? Então faz essa conexão e puxa com a Brit Hadashah,
Mas vamos lá, eu vou escolher então, nesse caso, eu vou pela ordem. Aham. Logo na introdução vai falar sobre a Golá e Geulá, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a semelhança com o termo, né, a raiz no hebraico, ao mesmo tempo seria um inverso, mas que a gente pode olhar para essa situação, né, de exílio e entender que a gente vai sofrer, não é um local que nós devemos permanecer ali, né? Então há esse anseio e a necessidade da Geulá, que isso vai acontecer de forma plena através, né, da vinda de Mashiach. A gente precisa trabalhar para que isso aconteça numa unificação, né? Tem pontos interessantíssimos aí, por exemplo, quando vai se falar também sobre até o detalhe do termo re'e, né? Quando a gente observa Moshe falando ao povo, o povo lá, né, no coletivo, porém ele se reporta a eles no singular. Ele poderia ter falado Reu, vejam, né? E ele fala Re'e, veja. Isso também faz com que a gente tenha essa compreensão da necessidade de trabalharmos para que haja uma unidade. Né? E esses detalhes são riquíssimos. A gente vai observar Shaul Hachalia falando, por exemplo, em Gálatas 3:16. Ele vai fazer ali um midrash e ele vai fazer uma ênfase grande num pequeno detalhe, numa letra apenas, né? Referente ao descendente, não diz aos descendentes, né? Então eu acho que todo esse lance assim é super interessante, mas isso falou muito comigo, né? Essa necessidade da gente trabalhar mais a fundo, né? Para que isso aconteça. Ok, muito obrigada, Diego. Obrigada, Keila, pela participação. Hoje foi simplesmente uma pequena introdução, não tivemos muito tempo para discorrer sobre todos os assuntos, então foi mais uma introdução para celebrarmos aqui o lançamento do livro. O Marco vai dar algumas palavras rapidinho aqui para nós encerrarmos. A primeira palavra é: quem puder, vai correndo agora, vai lá na Amazon, pega o seu livrinho, As Boas Novas segundo a Covid-19, tanto na Amazon, já está disponível, vocês podem ver, também tem uma pequena amostra lá, vocês podem ver até a introdução de Golá e Geulá, e também o livro físico também para todo mundo, todos os lugares, seja na Austrália, para nossa amiga Gigi, que está lá, seja no Brasil, para o nosso amigo Pastor Ricardo, Pastor Kerston, pessoal aí que está acompanhando a gente, seja também mandar um abraço para Michelle Kim, também a nossa tradutora do coreano, que está acompanhando a gente. E eu gostaria agora de convidar vocês para o próximo dia 25 de dezembro. Não é Papai Noel, por favor, gente, mas é a nossa celebração do Shacharit Mundial em português. Nós teremos um novo Shacharit Mundial em português para celebrar o nosso lançamento do livro Abessorá, as Boas Novas segundo a Covid-19, e vamos estar fazendo da melhor maneira, a partir de um Shacharit tradicional. Vamos ter as orações de Shabbat, as orações da manhã do Shabbat, vamos ter também o serviço da Torá. Eu espero todos vocês lá, com o nosso querido Diego aí dando uma palavra também. Vamos todos participar. Na verdade, é uma festa. Nós estamos realmente iniciando os trabalhos da Yeshivat Shuv português e esperamos aí com o livro As Boas Novas e muito mais que está vindo. Não sei se vocês acompanham o canal em inglês, mas está vindo muita novidade, temos muito material gratuito que vocês podem buscar no nosso site, no nosso canal, na página do Facebook. Então tem muita coisa gratuita, nós oferecemos muitas publicações gratuitas para as festas e tudo mais, então e vale a partir do dia 25 também, depois de Shacharit, vamos começar com vários ensinos, vários estudos sobre o livro As Boas Novas segundo a Covid-19. Teremos vários estudos, uma série de estudos a respeito do livro, ensinando mais profundamente, então vale a pena vocês acompanharem. Então eu conto com todos vocês lá. Aqui nós vamos nos despedir. Quem estiver aí no canal da Havat Ami, daqui a pouquinho, com nossos amigos, nossos irmãos, lá nos Estados Unidos vai começar o Shacharit, vai começar o início de Shabbat, o Kabbalat Shabbat, e nós vamos nos despedindo por aqui. Obrigado, Diego, obrigado, Keila, obrigado, Jackson, Rabino Shapira, aquele abraço, muito obrigado, Mazal Tov a todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.